os garotos arrebentam no treino e o treinador não vai botar por quê, meu Deus do céu? Fala, Vilela! Pois é, querido. O que acontece? Desse time, dessa escalação, que é bem interessante, até para a gente ver o potencial desses jogadores, lembrando que eles vão estar jogando entre reservas. Então, assim, você tem um titular, que é o Arana, tem o James, que são jogadores que vão ser titulares do Fluminense, e você bota vários reservas. Mas só que você tem, de jogador que está todo mundo querendo ver jogar, é o Wallace Davi. Eu estive vendo o jogo do Wallace Davi, quer dizer, foi aquele jogo contra o Sampaio Corrêa lá em Moça Bonita. Primeiro jogo que eu vi dele, adorei. Ele joga, porra, posturado, clássico, passa bem a bola. É um cabeça de área clássico. Eu realmente gostei muito. Tive, assim, uma impressão sensacional. Só que ele foi muito pouco aproveitado. Assim como o Riquelme, que é pouco aproveitado, fez grandes atuações pelo Fluminense, quando foi solicitado. Teve um campeonato carioca mais ou menos do ano passado, porque é o que eu te digo. Quando você bota um jogador que não está com o time titular, uma coisa é você botar 2 jogadores com o resto titular. Time pronto. Outra coisa é você botar o time todo reserva. Fala, resolve aí, garoto. Não vai resolver, não há entrosamento para isso. Né? E, às vezes até a personalidade do time. Esse time já é um pouco diferente. Né? O Vitor Eudes é banco do Fábio. O Fábio é uma loucura, né? Um goleiro absurdo, monstro, ídolo, busto lá no CT. O Fidelis, cara, é um jogador que o torcedor do Fluminense, muitos pedem para ser titular. Apesar de eu achar o Xavier titularaço. E tem o Guga também. Então a gente está com 3 laterais direitos. Aí você vai pro Igor Rabelo, que veio do Atlético Mineiro, só podendo jogar um campeonato, porque já tinha jogado os outros campeonatos. E aí você não aproveita o menino. Aí botou ele lá para jogar contra o Vitória, foi expulso. Um amarelo bobo, aí dá uma bobeira de novo, compensou a expulsão do jogador do Vitória. Então, quer dizer, você bota o cara nessa situação. O James é o cara que jogou um Campeonato Brasileiro, jogou 37 partidas, não jogou uma porque teve 3 amarelos, não foi expulso. O jogador que é uma expectativa enorme para o torcedor do Fluminense. Aí você tem o Arana, que é um jogador nível de seleção brasileira, teve uma contusão, né? Assim como o Hércules teve uma contusão gravíssima e o Hércules está arrebentando. O Arana também é uma esperança e às vezes o jogador tem que mudar de áreas. Entendeu, Flávio? E às vezes ali já cansou, já deu, são 4, 5, 6 anos, você vai para outro time, você arrebenta, você vê o que aconteceu com o Fábio. O Cruzeiro mandou ele embora, ídolo do Cruzeiro. O cara que, porra, ia fazer 1000 jogos pelo Cruzeiro, o Ronaldo assumiu a SAF e aí manda o cara embora, o cara é ídolo, cara. Aí vem pro Fluminense, ele faz uma trajetória absurda, ídolo no Fluminense. É um ídolo, virou cara. Ídolo, é um surreal. Entendeu? É um cara impressionante. Aí você bota Fábio no gol, né? Então pode acontecer do Arana arrebentar, como depois vamos falar de Hulk, também é outro cenário, eu quero falar depois sobre isso. E aí Arana. Aí você tem o Otávio, o Wallace Davi que eu já falei, é uma expectativa enorme, estava nessa negociação com o Botafogo pelo Savarino, mas só que acabou, também vamos falar depois, Otávio é um jogador que veio do Atlético Mineiro também, estreou bem, né? Mas só que estreou contra times ruins, né? Times fracos. E o torcedor ficou meio assim, mas eu achei que a estreia dele foi boa quando o Águia de Marabá estava lá em Belém assistindo 8-0 Fluminense. E, cara, eu fiquei, feliz. Mas só que aí depois aconteceu a contusão, aí desandou tudo. Aí você não dá chance pro cara. Também veio contratado. Aí você tem mais à frente o Lescano, que é um jogador que a torcida pede desde que chegou. Como é que você pega um jogador que você contrata, 21 anos, um dos 10 melhores meio armadores do mundo de 21 anos, o Lescano. Veio do Paraguai, era do Libertad, aí veio para o Fluminense com valor alto e não bota o menino nunca para jogar, assim como o Lavega, que foi para Curitiba. E não bota para jogar. E aí, é bizarro. E aí não bota para jogar o jogador. E aí, o jogador canhoto, estilo, né? Eu não sei, você chegou a ver ele jogar? Sim, bom jogador. Bom jogador. Aí, o Riquelme Felipe, que esse precisa ter mais chance, renovou o contrato. Né? Renovou o contrato, acho que o contrato dele vai até 2030. Santos Moreira, que foi contratado naquela situação dos Estados Unidos, a gente não sabe bem pelo jogador ou pelo combo total, aquela coisa de Estados Unidos, de imposto, a gente não sabe. Aí aproveitou, trouxe, que é um jogador que parece ter qualidade, né? E o John Kennedy, nosso querido John Kennedy, que com todo carinho, está tendo uma dificuldade muito grande para jogar. É um jogador que a torcida gosta dele, ele fez aquele segundo semestre maravilhoso de 2023.
mas só que as coisas não aconteceram como a gente gostaria que acontecesse. Aí ele foi para o México, ficou lá, fez 11 gols, se eu não me engano, depois acabou voltando e não está acontecendo ainda aquele John Kennedy que a gente gostaria que acontecesse. Você ainda tem esperança no John Kennedy? O Veneno daria mais chance pra ele. Mas olha só, não dá pra tratar o John Kennedy como vítima, gente. Não tem vítima dele. Não. O que ele não pode reclamar é falta de oportunidade na vida dele. Exatamente. Inclusive, ele está tendo mais uma oportunidade. Está na minha barca. Daria. Está na minha barca, junto com o Everaldo. Não sei aqui o tanto que a gente vai falar, mas junto com o Everaldo está na minha barca. Também na barca o Fuentes, também, que não vai ter mais chance na lateral esquerda, porque a gente tem o Arana, tem o René e ainda tem o Freitas, que pode jogar na lateral esquerda. Então o Fuentes vai ficar morto no elenco, né? E também são 4 jogadores. Aí o Keno. O Keno é um jogador que você investe um valor altíssimo de salário, né? E é um jogador que ele entrega muito pouco, Vene, do que ele ganha. É um salário alto. Custo-benefício. É um custo-benefício ruim. Aí você pega, ele faz um gol eventual, uma jogada, aquela loucura toda, mas aí passou o ano inteiro por 1 ou 2 jogadas, você recebendo 12 meses de salário, mais 13º milionário. Você tem que... A barca tem que sair. A barca não John Kennedy. O pessoal está na bilheteria. O John Kennedy você já teria mandado... Tá na barca, são esses 4. Fuentes. Entendi. Então ele também está contigo, ele já teria mandado o John Kennedy. Já acabou a negociar. E o Everaldo, cara? O que seria o Everaldo? Com todo carinho ao Everaldo, nada pessoal contra o Everaldo, deve se dedicar, trabalhar, deve treinar, mas não dá. O Fluminense contratou junto ao Bahia e realmente é um jogador que não consegue fazer gol. E é medroso para finalizar uma jogada, na hora que ele vai finalizar ele passa para o lado, finaliza mal. Então, quer dizer, é um jogador que o Fluminense tem que negociar. E às vezes, Vene, você que é do mundo do futebol, é melhor você pegar o jogador e botar em algum clube pagando parte do salário dele para você economizar algum dinheiro do que você ficar bancando aquele cara ali. Tem aquele pote de geleia, porque uma hora você vai usar aquele pote de geleia, tá ali. Ah, não sei o que lá, Everaldo vem. E aí vem aquele cara. Então, quer dizer, na minha opinião, esses 4 fariam parte da barra. Mas o cara tem que querer, né, Vilela? Quem? Tem, por exemplo, o jogador... Eu vou dar um exemplo. Sim. O Michael, a grande dificuldade do Flamengo hoje... em negociar o Michael, é ele querer uma proposta. Ele não quer sair do clube. É porque é muito difícil alguém pagar o que o Flamengo paga para ele na folha salarial. Eu estou dando o exemplo aqui do Everaldo. Eu entendo, concordo com você, inclusive. A minha única crítica ao planejamento da diretoria do Fluminense foi em relação à posição de centroavante. Porque eu acho que negociaram o Cauã Elis quando, na verdade, na minha concepção, ele deveria continuar no time, sendo titular, inclusive, da posição. Para mim, a única crítica à diretoria do Fluminense em relação ao planejamento na temporada passada. Eu acho que o Everaldo, ele também já teve muitas oportunidades, concordo com você, ele tem que ser negociado, seja por empréstimo. Eu acho que ele não tem que continuar no Fluminense, tal como o John Kennedy. Eu acho que é uma posição que o Fluminense deveria olhar com mais carinho e não acho que seja o Hulk, tá? O Hulk poderia fazer essa função, mas o Hulk não é centroavante. Não é centroavante. E o Cano, ele vem... assim, reta final de temporada, reta final de carreira, sentindo muitos problemas, inclusive teve mais um problema. Já se machucou. Então não acho que seja o Everaldo, não acho que seja o John Kennedy e não acho que seja o Hulk, caso ele seja contratado. Tem que achar no mercado. Tem que achar um centroavante. Esse gancho aí, para eu saber a opinião do Vilela, todo esse esforço para trazer o Hulk, é claro que a diretoria do Fluminense também tem o limite dela, tanto que não cedeu às exigências da diretoria mineira. Como é que você vê esse esforço? A chegada do Hulk é uma boa, você fica animado? Também pensa como Vene, não vai resolver o principal problema do Fluminense hoje, que é centroavante? Eu vou dar minha opinião completa sobre o Hulk, eu falei favor, bastante sobre o Hulk. Eu não concordo, eu concordo com ele que não é um jogador de centroavante, isso eu concordo. Mas por que eu acho que seria uma boa contratação? É um jogador que se cuida. Nós tivemos aí o Thiago Silva e o Fábio, são jogadores com idade, monstros, porque são caras que dedicados, são caras que entregam. O Hulk é um cara que tem um preparo físico, uma condição física excepcional. É um jogador que, para mim, tem pelo menos mais 3 anos de futebol. É um cara que agrega grupo. É capitão, bate falta, chuta de fora da área. É um cara que direciona um jogo, entendeu? Apesar dos últimos anos que o Atlético Mineiro só ter vencido os campeonatos mineiros, tirando 2021, que eles conseguiram ganhar o Campeonato Brasileiro, ganharam a Copa do Brasil, acabaram não conseguindo a Libertadores, depois tiveram aquele campeonato em 22, né, com aquele Supercopa dos Campeões, ganharam do Flamengo até nos pênaltis. Mas o Hulk é um jogador que, se você paga um salário, por mais que seja alto, ele vai entregar em vários aspectos. É um jogador de grupo, é um jogador interessante. O que aconteceu ali? Uma negociação, uma bagunça danada. O Fluminense
sinceramente, no final das contas, é que o Fluminense entrou na bagunça. Mas o Fluminense fez o papel dele de oferecer, tá tentando. Só que toda hora o Atlético Mineiro rechaça com uma história, não vai, aí um dá notícia que vem, outro dá notícia que não vem, é o tempo todo nisso. E teve esse, aí já falou que já contratou, o Atlético Mineiro destruiu o Hulk, porque eu digo pra você, torcedor do Atlético, que não tem nada a ver com isso, eu fico pensando como é que tá a cabeça do torcedor atleticano, porque a diretoria do Atlético fala que vai aposentar o cara, vai botar uma estátua, vai fazer uma despedida com vídeo e é uma coisa bizarra, quer dizer, ele não quer parar, aí daria um ano mais de contrato para isso, mas você vê o desprazer da diretoria do Atlético em ficar com ele, achando o jogador de custo alto, porque vai gastar aí mais quase 40 milhões ou mais de 40 milhões. O técnico não gosta dele? E aí vai gastar, então não está entregando as coisas, perderam o final de Sul-Americana, perderam o final de Copa do Brasil, perdeu a final da Libertadores, então a situação do Hulk ficou meio que complicada lá, e ele acabou não decidindo, perdeu o pênalti, se eu não me engano, em finais, perdeu. Então quer dizer... Mas para nós ele vem numa revigoração. Eu acho que é interessante. Se o Fluminense investiu uma coisa razoável, agora vem com essa última proposta bizonha. Não, a gente quer fazer o jogo de despedida, vocês contra o Fluminense, o Hulk não joga contra o Fluminense, e aí a gente quer o percentual de jogador de xerém, um negócio surreal. Existe. Aí falaram que acabou, encerrou a negociação. Agora, ontem disseram que o Fluminense não deu como encerrado. O negócio é absurdo. E o Atlético Mineiro, se não negociar, vai entubar um cara que o São Paulo não quer botar de titular, a torcida amargurada pedindo, o torcedor pedindo, pelo amor de Deus, a torcida organizada foi pro CT, a torcida pedindo, pelo amor de Deus, foi no jogo agora, o Hulk foi, o torcedor, Veli, pedindo, por favor, pelo amor de Deus, fica aqui, olha que situação bizonha pro cara, aí a organizada vai lá, aí o cara chega lá e fala assim, olha, não fui eu que me coloquei nessa situação. Querendo jogar contra a torcida, ele cara, a diretoria e o jogador. Surreal a situação do Hulk e sua permanência lá no Atlético Mineiro. Então, assim, eu gostaria, se for dentro de uma responsabilidade, não dentro de uma loucura, eu gostaria que o Hulk viesse, concordo com o Vene, não é o camisa 9, mas é um cara que vai ajudar a alavancar essa parte aí, e o Fluminense precisa de toda a ordem contratar um camisa 9. Se o Fluminense não contratar um camisa 9, o Fluminense vai ter as mesmas dificuldades que teve em 2025, que foi de não ter um centroavante, e Deus sabe como o Fluminense chegou. 4º lugar do Mundial, semifinal da Copa do Brasil, classificado para Libertadores, vice-campeão carioca, né? A gente não sabe como é que o Fluminense alcançou isso, né? O 5º lugar do Campeonato Brasileiro, sem centroavante. É uma coisa absurda, né? É inacreditável. Mas o Fluminense é pesado, aquela coisa toda. Então a camisa levou. Mas a gente não pode achar que a camisa vai ser sempre da camisa. A torcida está irritada, a torcida está chateada. Teve a situação do Savarino, uma negociação esquisita. Botafogo, Vene, dando como negociação certa, pedindo esse menino, o Wallace Davi. Estranho até, porque como é que eles conhecem o Wallace Davi? Para chegar e pedir como se ele valesse 3 milhões de dólares ou euros, eu já nem sei se é dólares ou euros. E aí avalia o Savarino em 3 milhões, que o Savarino supostamente estava ok, se acertaram, Savarino volta da Venezuela, aí faz uma pedida, a informação que chegou. Pode falar que valores também? Pode falar, pode, claro. 2 milhões de reais por mês, 4 anos de contrato, o Fluminense falou, não, aí eu não quero, entendeu? Então quer dizer... Aí, não sei se fez isso também para não sair do Botafogo, já tinha tido 5 situações para as transferências que ele negou. Então, quer dizer, e aí com o rival, eu acho chato, Vene, essa coisa de buscar jogador de rival. Isso me incomoda, mas assim tem um mundo inteiro para você contratar. Não, eu quero um jogador do Vasco, eu quero um jogador do Flamengo, eu quero um jogador do Botafogo. Isso é bizarro. O mundo está cheio de jogador, o Brasil está cheio, sul-americano. Você vai pensar jogador do rival. É diferente, por exemplo, o Cano no Vasco. Estava morto lá, um cenário de horror no Vasco. Então o cara sai, o Fluminense pegou. O jogador está no Flamengo, está morto no Flamengo, quer sair. Vou dar um exemplo do Cebolinha. Não é mais titular, está desconfortável no Flamengo e tudo mais. Se o Fluminense negociasse com o Cebolinha, beleza, você traz o Cebolinha porque o Flamengo não quer. O Cebolinha quer, beleza. Mas... Agora você fica pensando o jogador... Vilela, eu vou discordar de você em relação ao Cebolinha e Savarino. Eu tô dando um exemplo. Faz muito mais sentido o Fluminense ir atrás de um Savarino, que é bom jogador, e que o Botafogo tá doido para se livrar, a ir atrás de um Cebolinha. Não, eu dei o exemplo Entende? Eu só dei o exemplo porque eu tô falando de jogador rival. Sim. Porque aventaram essa possibilidade. Mas eu acho que... Eu não mexo. Eu vou ser muito sincero. O Savarino na questão do Savarino, para mim faz total sentido o movimento. Porque é um bom jogador. Sim, ele agrega em várias funções. Desesperado, ele agrega em várias funções. Para mim, foi um dos melhores jogadores do Botafogo na temporada 2024.
e eu achei até um absurdo ele não estar na seleção do Campeonato Brasileiro na ocasião, porque ele jogou muita bola. O que mais me estranha não é o Fluminense ir atrás do Savarino. O que mais me estranha é o Botafogo querer se livrar do Savarino da forma que tem tentado se livrar. É estranho. Porque já fez vários negócios, inclusive tinha informação que poderia fazer troca-troca com o São Paulo, envolvendo outros jogadores. Eu me coloco no lugar do Savarino, eu não sei por que o Savarino quer continuar no Botafogo. Porque eu, no lugar dele, já teria aceitado a proposta do Fluminense sem sombra de dúvidas. E com todo respeito ao torcedor alvinegro, tá? Porque o torcedor ele fica chateado. Mas se não gostou desse papo, mas se a diretoria do Botafogo está fazendo esforço para me tirar, e eu tenho o Fluminense me querendo, me dando uma proposta boa, me dando a oportunidade de disputar a Libertadores. Se não me quer, eu também não quero. E me dando a possibilidade de trabalhar com um bom treinador que é o Zubeldia, e você ainda continuaria no Rio de Janeiro, eu, no lugar do Savarino, teria tomado uma outra decisão. Mas, enfim, é só comentando isso. Não, só para reforçar aqui o que eu falei do Cebolinha. Foi colocada essa possibilidade. E eu estou dando um exemplo. Eu dei o exemplo do Cebolinha. Que é bom jogador também. Pois é, mas dizem que tem muito DM. Não sei se você pode confirmar isso. Tem muito DM? Pois é, tem muito DM. Aí você contratar um jogador de DM é complicado, porque o cara está sempre no departamento médico, ano com 70 jogos, o cara joga 10, 20. Complicado. Mas vamos dizer, eu acho que tem outros jogadores para você buscar no futebol sul-americano, outros jogadores de time brasileiro. Até mais barato. Então, nesse sentido aí, eu entendo porque que o Hulk é uma boa, o Savarino seria uma boa. Mas as conversas foram muito esquisitas. E é muito falado também, Vene. Você que também dá muita notícia. Eu também não envolveria também um bom jogador que é o Wallace Davi. Exatamente. Isso eu não faria também se eu fosse Fluminense, tá? Não bota o jogador no meio. Porque esse jogador tem um potencial absurdo. Gente, tem que seguir aqui, tem tempo. Se eu pudesse, ficava a tarde inteira aqui nessa resenha, batendo papo, né? A gente sai do ar, mas a resenha continua, né? Olha só, na Copinha, o convite, Vilela, viajante tricolor, já participou muitas vezes aqui nas ruas, entrevistas, entradas até nos Estados Unidos, e agora a gente tem o prazer de recebê-lo no estúdio. Vilela. Bom, primeiramente, agradecer o convite, Vene, você, né, o pessoal aqui do SBT. Um prazer estar aqui para falar de futebol, que é a paixão absoluta nossa, né? Eu, particularmente, apaixonado pelo Fluminense, mas a gente realmente fala sobre todos os clubes, acaba falando, e o Flamengo hoje é um clube muito forte. O Flamengo veio se organizando desde a época do Bandeira, e eu sempre falei lá atrás, né? O dia que o Flamengo se organizar, a coisa vai complicar. E o Flamengo se organizou, a torcida do Flamengo é gigante, o time é muito forte, a arrecadação do Flamengo é muito forte, porque existe um interesse comercial muito grande em cima do Flamengo, está sendo bem administrado, e trazer um Paquetá ou qualquer outro jogador que o Flamengo queira, o Flamengo tem potencial para isso. Tentou no Cruzeiro, né, o Caio Jorge, só que lá tem um cara bilionário que também vai peitar, mas ele vai sempre ter essa condição. E a questão que você está me falando, né, do Paquetá querer voltar, o cara que está cheio de dinheiro, o cara que está... Provavelmente, talvez até com a vida resolvida, muito provavelmente. Mas a gente vê outros casos e mesmo assim o jogador quer mais, Eu sei, Flávio. Mas o que acontece? O cara quer realizar um desejo de estar no Flamengo, ele não quer chegar aqui talvez com uma idade muito avançada, ele quer ser campeão no Flamengo. Bacana, e o Flamengo está fazendo o certo, que é repatriar. Se tiver em caixa, tem que saber se o jogador... se aquilo ali não vai ter problema de grupo, porque às vezes você traz um jogador e o jogador traz junto um problema. Então não vale a pena. O Flamengo está com as coisas organizadas, não precisa ficar trazendo problema só porque é nome, é famoso. Agora, esse é um cara identificado. Flamengo, jogador de seleção brasileira, tem a vida resolvida, quer jogar no Flamengo, é mais um para dar trabalho para nós, né? Não tem jeito, é mais um para dar trabalho. Mas o Fluminense é pesado também, e principalmente no Fla-Flu, a gente é pesado. E vai ter que competir, não tem jeito. O pessoal pergunta, Vilela, e aí, cara, como é que vai ser? Vai ser Flamengo e Palmeiras sempre? Cara, enquanto você não tiver conseguir igualar essa questão financeira, você vai ter que ter contratações cirúrgicas para você montar um time cirúrgico para poder competir, para chegar e ganhar, como um Campeonato Brasileiro, que são 38 rodadas, você tem que ter um elenco, não adianta ter um time só titular, você tem que ter um elenco para poder competir com o Flamengo, que tem um elenco. E fora o entorno, torcida, estádio cheio, é pesado o cenário, a gente sabe que é. Mas é nosso rival, é o grande rival, assim, é um clássico, né? O clássico, para mim, é um dos maiores clássicos do mundo. E a gente tem que aceitar, não tem o que fazer. Vai contratar, se vier mesmo, não sei se já está confirmada a vinda dele, Vene? Lucas Paquetá? Não, quem me dera, pô. Você acha que eu estaria aqui? Estaria então comemorando em algum lugar. Vier, mas ele falou muito bem. Está no aeroporto já.
Pois é, o Vene. Eu estaria indo à Inglaterra buscá-lo. Vai buscar lá, né? E aí... O Fluminense tá ligado ali no Fluminense, tá acompanhando a movimentação do Botafogo, que queria o Wallace Davi, quer se livrar do alto salário do Savarino. Tá confusa a situação lá no rival, sofrendo transfer ban também, né? Para começar o ano, tudo bem confuso lá no Botafogo, né? Cara, o Botafogo é um clube também, é outro clube gigante, que ficou muito tempo com dificuldade e veio o Testor aí e, de certa forma, salvou o Botafogo e conseguiu 2 feitos fantásticos, que foi Libertadores do Brasileiro em um ano só, coisa inacreditável. Acho que agora parece que a conta chegou. E aí, pessoal, muita gente fala do Testor isso, fala daí, eu não tenho, assim, eu não posso aqui afirmar nada, mas muito é falado do Testor, que pega aqui, compra lá, vende aqui, e é uma confusão danada. Então a gente não sabe até que ponto vai ter essa sequência do Botafogo de 2024, que não teve em 2025, e a gente não sabe o que vai ser em 2026. Mas se ele se organizar, pode ser que as coisas melhorem. Mas se desfizeram de muitos jogadores também, né? Tá certo, Vilela, a gente tem que tomar uma água agora e daqui a pouco a gente volta, não sai da intervalo. Bebe água, Vilela. Daqui a pouco bebe água. Pois bem, Vilela. Daqui a pouco a gente volta com Vene e com Vilela. Chuta, Everaldo. É isso, pessoal. Chega no final do SBT Esportes Rio. Deixa eu pagar uma dívida que eu prometi. Um grande abraço pro Fábio Martias Cardoso, pra esposa dele, a Daiane, e também a filha Esmeralda. Paguei minha dívida aí, grande Fábio. Vene Casagrande. Junto. Obrigado, Vilela. Muito obrigado por ter Vilela. vindo, pela participação, pro pessoal te acompanhar. Tem muitos seguidores, mas vai ter ainda mais. Lógico, galera que não me conhece, meu nome é Alexandre Vilela, tem um canal Vilela Viajante Tricolor no YouTube e no Instagram. Galera que não me conhece, me segue no Instagram, se inscreve lá no YouTube para acompanhar minhas lives. Eu vou a todos os jogos do Fluminense. Há 6 anos eu não perco nenhum jogo do Fluminense. Então, quer dizer, a minha meta é 10 anos. Se Deus me contemplar com isso, a gente vai tentar ir há 10 anos sem perder um jogo do Fluminense. É isso, Vilela! Obrigado Grande você, obrigado abraço. da SBT, obrigado. Tchau, pessoal! Chuta, Everaldo! Até amanhã! Chuta, Everaldo! Everaldo!